Olá, meu irmão, minha irmã, 24º domingo do Tempo Comum, 17 de setembro. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Eu quero acolher você que pela primeira vez nos encontra aqui. Se inscreva no nosso canal, seja bem-vindo, ative as notificações. Para quem acompanha pelo YouTube, você sabe, é muito importante o seu joinha, o seu like e o seu comentário. Um recado, nesse final de semana a gente não vai estar transmitindo missa, nem no sábado à noite, nem no domingo de manhã, porque esse 17 de setembro é uma data muito especial. Nós estamos celebrando, comemorando 50 anos da Diocese do Divino Espírito Santo de Umuarama, que é a nossa diocese aqui do Santuário São José de Alto Piquiri. E nós temos missa às 16 horas, né, no Parque Exposições em Umuarama. Então, é por isso que vocês não vão ver as transições da missa. E para quem é da Diocese de Umuarama, é um dever e uma honra estarmos juntos no Parque Exposições às 16 horas para celebrarmos o nosso jubileu, né, de 50 anos. É uma honra fazermos parte desse momento, estarmos vivos num momento como esse, que é uma vez na vida e que vai valer muito a pena estarmos juntos rezando pela nossa amada Diocese de Umuarama, tá certo? Vamos ao Evangelho então do 24º domingo do Tempo Comum, Mateus capítulo 18, versículos de 21 a 35, e diz assim: Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e com os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado, perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes, Pedro, não até 7, mas 70 vezes 7. Você fala: que loucura! Mas que loucura, para que viver assim, para que perdoar isso? Não. Por que isso, Jesus? Verde Palmeiras, versículo 23, vamos grifar. Porque o reino dos céus é. Pronto, só vou parar aqui. Porque o reino dos céus é. Gente, o cristão ele não é bobo, ele não é atrasado, ele não é antigamente, hoje em dia. O cristão é porque o reino dos céus é. É assim que a gente padroniza a vida. É assim que a gente mensura a vida. Eu perdoo ou não perdoo? Isso não tem muito a ver nem comigo. É porque o reino dos céus é. Por que você está fazendo isso? Você é bobo? Não, é que o reino dos céus é. Nós pertencemos ao reino de Deus, meus irmãos. Nós estamos caminhando para lá e edificando ele aqui. É porque o reino dos céus é assim. Ninguém é bobo, sabe? Ninguém é ingênuo. Ninguém é inocente. Ninguém tem sangue de barata. É porque o reino dos céus é. É porque Jesus é o meu Senhor. Ponto final. Aí você conversa o que você quiser conversar, meu querido. Aí você boqueja o quanto quiser boquejar. É porque o reino dos céus é. Essa é a nossa luta. Esse é o nosso desafio. Padronizar a vida no reino dos céus. E aí Jesus vai dar um exemplo, Pedro. Um homem, um patrão, né, um rei, foi ao acerto de contas, trouxe um lá. A nossa tradução está assim: devia uma enorme fortuna. O texto original diz 10.000 talentos. 10.000 talentos nos tempos de Jesus daria para pagar o salário de um empregado durante 200.000 anos.
E o cara, não, se você me der um prazo, eu pago os 10.000 talentos. O patrão olhou e falou, você fez uma besteira, você contraiu uma dívida comigo e não vai conseguir pagar. Então tá perdoado. Olha como Deus é. O que a gente deve é impagável. Então tá pago, tá perdoado. Ele suplicou, tá perdoado. Só que daí, o que a gente faz? A gente sai dali, né, do confessionário, a gente sai dali da nossa oração, né, da nossa vergonha. Ao sair daquela cena, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros. Quem é o outro, meu irmão, nesse mundo? Ele é meu companheiro de dívida. Ele é meu companheiro de limite. Ele é meu companheiro de condição. Ele me deve 100 moedas. 100 moedas no tempo de Jesus era como que 3 salários mínimos. Era diária para 3 meses de trabalho. E daí eu olho para o outro que me deve e não reconheço nele um companheiro. Eu reconheço nele um devedor, né? Eu reconheço nele um sem vergonha. Porque eu não sou sem vergonha. Eu estava nervoso, padre. Entendeu? Eu reconheço o outro um bandido. É um... Não. Eu não. É que assim, eu estou passando uma semana que não está fácil. Eu não vejo no outro um companheiro de condição de filho de Adão e Eva, né? E aí a gente vai no pescoço do outro, não é ali? Agarra o outro e começa a sufocar. Então tá no pescoço. Paga o que me deves, paga o que me deves. E a gente estaciona a vida aqui. Quantas pessoas estão presas na esquina da mágoa, do ódio, do ressentimento, da picuinha, do passado, chacoalhando pelo pescoço e dizendo, me paga o que você me fez. Meu querido, minha querida, a pessoa não tem como pagar o que ela te fez. Ela não deveria ter feito. Isso é verdade. Mas ela fez. Mas a gente agarra o outro e fala, me ama, me queire, me perdoa, por que você fez isso comigo? Me paga o que você me deve. Não tem como pagar. Tudo que o outro pode fazer é pedir desculpa, pedir perdão. E aí a gente não perdoa, né? A gente fica ali agarrado no pescoço e aí a gente quer justiça, né? Pingo no i e haja garoa. É pingo no i. E aí o patrão olha, não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de você? Oxe, que história é essa? Às vezes, meus irmãos, a gente vai perceber a nossa própria ruindade, às vezes a gente até se pergunta, meu Deus, será que tem tanta gente na igreja que será que essa pessoa sabe que foi perdoada? Será que ela sabe que ela é pecadora? Será que ela já experimentou a misericórdia? Então hoje nós somos tão brutos, tão escandalizados. Meu irmão, você nunca experimentou o pecado? Você nunca experimentou o perdão? Algumas revoltas, algumas dores e algumas iras só revelam, junto com o erro do outro, mas só revelam o quanto você é cru, raso, imaturo, infantil, pelo amor de Deus. Não devias tu também ter compaixão? Porque você já precisou de compaixão, ou você nunca precisou de compaixão? Então veja, queridos, às vezes a gente precisa retomar lá a nossa grande experiência do amor, do perdão, da misericórdia de Deus, que aconteceu em nós mesmos, para a gente parar de se assustar e se revoltar tanto com a miséria do alheio. Somos companheiros da nossa condição, né, de filhos de Adão e Eva, e Jesus está falando, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Nós precisamos perdoar. Isso é graça, isso é dom de Deus. Mas que passa por um olhar para nós mesmos. A gente precisa se perceber um pouquinho. E percebendo a nós mesmos, perceber a condição humana que me faz companheiro também de quem me fere. Essa companhia, esse mesmo habitat. Fazer companhia é estar junto na mesma circunstância. Nós estamos de algum modo todos juntos na mesma circunstância desse negócio chamado terra, mundo, carnalidade. Percebe? A gente precisa ter um olhar diferente para quem nos feriu e para as dores que nos visitaram. Não é para mudar o nome das coisas. Vai para soltar o pescoço dos outros, filho. Nós precisamos seguir em frente com a vida. Sabe? Senão a vida não vai para frente. E termos um olhar voltado para nós, para encontrar em nós a nossa missão e o nosso destino em Deus, e não em quem nos feriu. Segunda leitura da missa de hoje, né, do domingo. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos 7 a 9. Irmãos, ninguém dentre vós vive para si mesmo, ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Olha o que Paulo está dizendo. Para de achar que tudo é para si mesmo. Você é para Deus, né? Portanto, irmãos, vivos ou mortos, se alguém me deve ou não me deve, falou mal
pertencemos ao Senhor. Veja, Paulo está ensinando aos Romanos e a cada um de nós a entender. Sabe que o problema de muitos de nós não é que a gente vive sobre o nosso próprio umbigo, remoendo os nossos fracassos, nossas dores e clamando por uma justiça que não é possível mais alcançar e que, portanto, deveria receber misericórdia e perdão? Não é para si que você vive. Si. É muito umbigo, né? A gente precisa olhar para o céu, precisa olhar para Jesus, né? E aí, queridos, a primeira leitura da missa, da liturgia desse domingo, é um negócio assim, tão desafiante e tão belo e tão desafiante, tanto quanto perdoar 70 vezes 7, porque é uma explicação disso tudo também, eclesiástico, e eu gostaria de convidar você a achar isso na sua Bíblia. Eclesiástico, capítulo 27, versículo 33. Ache lá. E depois, que já é o último versículo, você vai ler o Eclesiástico, capítulo 27, versículo 33, na sequência vem o Eclesiástico, capítulo 28. Aí você vai ler do 1 ao 9, que é a primeira leitura. E eu vou terminar simplesmente proclamando essa leitura, né? Proclamando essa leitura. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a sua cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.